Meu nome é Vilma, estou aqui para relatar um grande despertamento que o Senhor me concedeu pela sua infinita misericórdia. Vou ler aqui Malaquias 3,18. A diferença do justo e do ímpio, dos que servem a Deus com sinceridade e que não o servem. Aleluias, glória a Deus. A minha segunda experiência com o Senhor foi quando eu estava enferma e chegou 2 irmãs em minha casa para me visitar. E nós começamos a louvar o Senhor, e nesse instante eu comecei a me sentir mal, uma falta de ar muito grande. Parecia que o meu peito ia explodir. Foi então, aleluias, que eu pensava: Senhor, eu vou morrer, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Foi então que eu ouvi uma voz que soou nos meus ouvidos e me disse: é grande o mistério que o Senhor tem contigo, e tudo que irá ver e ouvir será de grande despertamento, pois a igreja do Senhor está morrendo aqui na terra. Esperamos que consiga desenvolver este trabalho e que possa despertar a muitos que se encontram desapercebidos dentro da casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então, neste momento, eu já não ouvia mais as vozes das irmãs, e eu comecei a ver um jardim muito lindo, muito maravilhoso. Aleluias, glória a Deus. Foi então que eu vi muitas casas feitas de ouro, tudo preparado para aqueles que realmente estão com a vida no prumo de Deus. Foi então que eu vi a Saulo, e ele disse que a obra é espinhosa, mas a recompensa é maior. Embora às vezes a gente vacila devido às lutas, e tivemos uma conversa proveitosa, aleluias, enquanto ele me disse que nunca devemos desvanecer, mas crer que Deus nunca deixa-nos só, aleluias. Então fomos para uma sala ampla, onde existe um armário, todo quadriculado, aleluias, e cada quadro daquele existe um lacre embaixo, onde talvez seja escrito o nome das pessoas, porque cada espaço ali tem coroas de todos o tipo, coroas com pedras, coroas mais simples, coroas de puro aro. Eu creio que aqueles lacres é o nome das pessoas que vão herdar essas coroas, porém eu não li. Eu só pensava que é tão difícil para a gente chegar ali, porém o anjo me disse que não é impossível. Aleluias, glória a Deus. Então saímos daquele lugar, aleluias, e já me deparei contemplando o rio da vida, a árvore da vida. E aí me deitei, eu pedi para o anjo, porque eu estava me sentindo cansada. Eu pedi para me deitar. Perto estava uma jovem deitada, aproximadamente uns 14 anos. Então eu me deitei ao lado daquela jovem. Quando, aleluias, glória a Deus, eu perguntei para ela se ela tinha sofrido muito para chegar ali. E ela respondeu: por mais que eu sofresse, não paga a glória na qual estou. Aleluias. Realmente é verdade, porque aquele lugar é um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. Então o anjo falou para mim: vamos. Eu levantei e comecei a caminhar junto àqueles anjos. E logo já estávamos algo como semelhante a uma sacada. E dali eu podia enxergar as estrelas, a terra. E no espaço entre a terra e os céus, eu podia contemplar muitos anjos, porém muitos adversários. Aleluias, glória a Deus. E quando, aleluias, nós adentramos a casa do Senhor, tudo isso eu podia contemplar do alto. As pessoas que entravam na casa do Senhor, que dobravam seus joelhos, e o anjo se aproximava ao lado de cada um. E quando nós oramos, nossa oração é anotada por aqueles anjos. Porém, quando nós falamos amém, até aquelas orações em oculto, que muitas vezes não falamos, são anotadas. E quando falamos amém, o anjo então sobe para levar o nosso pedido de oração.
Porém, muitas vezes, aleluias, aqui, quando ele sobe entre a terra e o céu, muitos adversários vêm para roubar o pedido de oração. E é uma luta terrível entre o anjo e o adversário. Aleluias, glória a Deus. E muitas vezes eles vencem, embora o anjo tente, mas ele é vencido pelo adversário. E eu pensei, por que isso acontece? Por que eles roubam o pedido de oração? Então, aleluias, o anjo do Senhor disse para mim, aleluias, porque as pessoas não são perseverantes na oração e têm a vida desconcertada, tirando assim a força do anjo, que por mais que luta, aleluia, ele entrega o seu pedido de oração. Porém, aqueles que têm a vida no altar de Deus, esse o anjo vence e chega com seu pedido até na glória, entrega para um outro anjo, que então leva ao Senhor, e no tempo certo ele libera a vitória. Então, aleluia, saímos daquele lugar, e então já me deparei, aleluias, diante do Senhor, que é como o sol do meio-dia. Eu não consegui ver o seu rosto, aleluias, porém, eu vi algo semelhante a uma porta, do lado, tipo no chão, para explicar melhor para os irmãos, porque eu não tenho palavras para explicar. Porém, quando o Senhor, eu vi muito bem que uma mão abriu aquela porta, uma porta pequenina. Quando ele abriu, o mau cheiro inundou aquele lugar, um cheiro horrível. E eu perguntei ao Senhor, que cheiro horrível é este, Senhor? Que me respondeu, é o cheiro do pecado, o incenso que tem chegado até a mim, dos sacrifícios daqueles que se dizem servos e servas minhas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. E então, aleluias, o Senhor disse para mim que seria necessário que eu descesse ao Hades. Aleluias. Eu tive muito medo e disse ao Senhor, Senhor, eu já conheço aquele lugar. Senhor, aquele lugar é horrível, é apavorante. Senhor, eu tenho medo, é ensurdecedor, é ruim, Senhor, é doloroso. Eu não quero voltar àquele lugar, Senhor. Porém, ele disse que seria necessário. Só que eu não poderia chorar e nem demonstrar sentimento algum por aquelas pessoas que eu visse naquele lugar. E que desta vez seria diferente. Aleluias. Porque ninguém lá poderia tocar em mim. Graças a Deus por isso. Aleluia, Jesus. E então, ele disse que me enviaria com um anjo. Eu chorei muito, implorei ao Senhor, porque eu tinha muito medo daquele lugar. E então ele me disse, irás com 2 anjos. Quando de repente, eu já estava lá. Aleluias. E quando eu cheguei àquele lugar horrível, tenebroso, quente e doloroso, eu olhei rapidamente e disse para o anjo que estava do meu lado, eu já estive aqui, nada mudou, está tudo igual, vamos embora. Foi então que ele me disse, se esqueceu? Quem te mandou foi o Senhor. Aleluia. E aqueles bichos, aqueles adversários estavam muito enfurecidos e vieram saber o que nós queríamos. E então, o anjo do Senhor, aleluias, olhou para mim e eu tinha muito medo, aleluias. E eu olhei para o lado, quando percebi que um daqueles demônios estava com a boca cheia de saliva para atirar em mim. E quando ele cospe, aquela saliva não é como a nossa. É como se fosse um copo americano cheio de gosma. E quando atira na gente, quando toca na nossa alma, aquilo queima. A dor é intensa. E quando eu percebi, eu gritei, nem pensa em fazer tal coisa. Aleluias. Engole agora esta saliva, porque agora é diferente. Aleluias. E com a voz meio grossa e rouca, disse zombando, está brava? Então eu respondi, não,
mas estou revestida do poder de Deus. Então, novamente debochando, sorriu e disse: mas às vezes você pende para o nosso lado. E eu disse: sim, eu sou carne, eu sou sujeita a errar. Porém, Jesus já pagou o preço por mim. E ele disse: quer fazer fofocas? E eu disse: não sou fofoqueira, mas vou contar tudo o que eu conseguir ver para tentar resgatar no nome do Senhor as almas da tua mão. Aleluias. Grande é teu poder, Senhor, tem misericórdia. E ele disse: é difícil, pois atrapalharemos e elas não acreditarão em você. E eu gritei: não quero conversa, você é quem vai mostrar-me, e rápido. Foi para isso que vim aqui. E ele disse: tenho vontade de estrangular. E eu respondi: quando estrangular o Filho de Deus, aí então você poderá me estrangular. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eles estavam bastante furiosos e revoltados. Queriam destruir, acabar comigo. Porém, o Senhor é maior nas nossas vidas. E eu disse para aquele adversário: eu quero que clareie este lugar, porque ali é um lugar tenebroso, quase não tem luz. Eu via mais como sombras, e eu queria ver com clareza tudo, para poder relatar, como estou relatando agora a vocês, para vocês terem uma noção do que é parar naquele lugar. E quando eles clarearam aquele lugar, e eu pude contemplar muitas pessoas ali amarradas, tipos em estacas, só que aquilo era como se fosse uma borracha. Eu não sei o material exato para relatar, mas é grosso, e conforme a altura da pessoa, é a altura daquelas estacas, daqueles troncos, onde eles amarram as pessoas. Aleluias. E ali pessoas gritavam, gemiam, mas não tinham forças para sair daquele lugar. As pessoas são amarradas naquele tronco, como se fosse um arame farpado. O arame é grosso e a farpa é do tamanho de um dedo. À medida que você faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma volta naquele tronco. Aleluias. E tinha pessoas ali com estaca nos seus ouvidos e tapa em seus olhos. Muitas pessoas que estão cauterizadas, mesmo dentro da casa do Senhor, quando são ensinadas, ouvem, mas não conseguem entender a palavra do Senhor. E então aquele adversário disse: olhe bem, são todos cadáveres do homem lá de cima. E o anjo do Senhor disse: observa bem, para que você possa despertar muitos que você conhece e que estão aqui. E eu observei mesmo, irmãos. E eu falei: aqueles que me deram ouvido estão hoje firmes diante do Senhor. Aqueles, porém, que não deram ouvido, hoje se encontram no mundo lá fora. Aleluias, glória a Deus. Então, eu disse que eu queria sair daquele lugar. Eu vi pessoas queridas daquele lugar, pessoas da minha família, pessoas, irmãos queridos de dentro da casa do Senhor onde eu congrego. É muito triste, mas é a pura verdade, eu não posso omitir. Então, aleluias, ele disse para mim: você está vendo quem está aqui? E eu disse: eu não posso fazer nada, mas quando eu chegar lá, eu vou tentar resgatar esta pessoa da sua mão. Aleluias. O meu coração estava cheio de dor, angústia, por ver pessoas queridas que se encontravam ali. Porém, eu não podia demonstrar sentimento algum. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eu pedi, aleluias, que eu queria sair daquele lugar. Eu não queria mais ficar ali. E o anjo, aleluia, disse: todas essas pessoas estão vivas dentro da casa do Senhor. Aleluias. Então, aquele adversário logo disse: vamos para a outra ala, que é para a ala onde estão as pessoas mortas. Porque daqui, todas essas pessoas estão vivas, mas quando seus corpos tombarem, simplesmente mudaremos de ala. E fomos para a outra ala. É como se fosse uma parede, onde eles fizessem um buraco e por ali nós passamos. Nada é perfeito, nada é bem feito naquele lugar. E quando chegamos do outro lado, existe uma espécie de um lago podre, cheio de coró, vermes, e ali estava cheio de criaturas, isto é, pessoas. Então, aquele inimigo fez questão
de puxar um homem horroroso, aleluia, de dentro daquele lugar. E quando lhe tirou, aquele homem que ergueu e dizia para ele: olhe, olhe, aleluias. Ele não olhava para mim. E ele disse para mim: olhe para este homem, porque se ele não me falasse, eu não poderia saber. E então, aleluias, ele disse para mim: este aqui era pastor da casa do homem lá de cima. Nós tiramos a sua visão, dando em troca o deixa para lá, até que o destruímos, como estamos destruindo a muitos lá, com o ciúme, a inveja, a vaidade, a falsidade, desejos ilícitos, desobediências, etc. Quantas pessoas se deixando levar pelo adversário. Aleluia, Jesus. Mas é tempo, irmãos, de nós fazermos uma retrospectiva das nossas vidas e procurarmos, nos purificar diante do Senhor. Então eu disse: me tira daqui, anjo. Me leva, eu não quero ficar aqui. Aleluia, Jesus. Só eu sabia como estava o meu coração. E de repente, nós fomos para outra ala, que era a ala dos famosos. Lugar horrível, onde prendem muitos famosos dentro de buracos, como se fossem buracos numa parede, numa montanha. Eu não sei explicar. Eu só sei que cada buraco existe muitos famosos. E eles não podem colocar nem sequer um dedo para fora. Eu podia ver vapor quente saindo daquele lugar. É horrível. E eles gritam, pedem socorro, pedem água, mas nada, aleluias, pode ajudá-los. A água que eles dão para aqueles é um balde de água quente, fervendo e fétida, que eles chegam e jogam sobre aqueles buracos. E são mais gritos, aleluias. É terrível aquele lugar. E eu, aleluia, já com o coração dilacerado e os ouvidos já que eu não suportava mais aqueles gritos e gemidos que doíam profundamente na minha alma. Aleluia, Jesus. Não é fácil ter que recordar tudo novamente, irmãos. É muito difícil reviver cada momento naquele lugar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E então fomos para um outro lugar, onde ele disse para mim, aleluia, Jesus, que queria ver se realmente eu era forte. Aleluias. Eu quero ver se você é forte. Aleluias. E me levaram para uma espécie de um canto. Aleluias. E ali, naquele canto, eles foram me testar. Estava apenas um homem sendo torturado. Era pele no osso. Aleluias. E ele dizia para mim: olhe bem, diga, quem é este homem? Eu dizia: eu não sei quem é este homem. Aleluias. E eles me forçavam, mas eu dizia que eu não sabia, porque realmente eu não o reconhecia. E ele, com gargalhadas e deboche, disse para mim: você não reconhece o seu próprio pai? Aleluias. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. Só eu sei o que eu senti naquele momento, aleluias. Não foi fácil, mas eu precisava vencer, aleluias. E então eu disse: o que eu posso fazer por ele? Quando ele estava na terra, ele não deu ouvido à voz do Senhor. Trabalhava no terreiro de macumba. Vivia em traição com a minha mãe. Foi baleado dentro de uma casa de prostituição. Mesmo assim, ele teve quase um mês dentro de um hospital. E ele rejeitou ao convite do Senhor. E hoje ele está aqui e vai pagar para toda a eternidade. Mas dentro do meu coração estava uma dor muito grande por mim. Eu queria resgatá-lo dali, mas eu não podia. Porque o Senhor até ali tinha me dado graça, tinha me revestido e colocado aquelas palavras em minha boca, porque não era de mim aquilo. Aleluias. E então meu pai, entre os dentes, disse para mim: filha, não chores por mim,
Chore por aqueles que se encontram na terra, aleluias, para que eles não venham parar neste lugar. As tuas lágrimas não poderão nos ajudar, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. E então, aquele inimigo furioso, por ver que eu não chorei e nem demonstrei, embora o meu coração estava tão abalado com tudo que eu tinha visto, porque não é fácil ver as pessoas naquele lugar e ver um ente querido seu ali sofrendo daquela maneira. Ai, irmãos, aleluias, não é fácil não, aleluias. Aleluias, porém o Senhor é aquele que tudo pode. Eu pedi, Senhor, me dá graça e me dá força, porque foi uma descarga elétrica muito grande que eu recebi, foi um choque tremendo para mim, porém eu precisava continuar, e disse, anjo, me tira daqui. E então aquele adversário furioso disse, vamos para outra ala, e me levaram, aleluias, para a ala onde ficam as crianças, sim, crianças desobedientes, que vão parar naquele lugar e ficam separadas do adulto, onde elas gritam e pedem socorro para os seus pais, mães, ao Senhor, porém ninguém pode ajudá-los. E aquele adversário, eu gritei com ele, disse para que eles não batessem, porque eles esbofeteavam, chutavam aquelas crianças, era horrível aquilo, e eu disse, não faça isso, são apenas crianças. E ele disse, são nossas, são crianças, mas são nossas. Nós entramos na sua vida desde que eram pequeninos, com a desobediência, aleluias. E através disso, eles cresceram e foram para a rua, para roubar, prostituir e matar para nós. E por isso estão aqui, aleluias. E eu falava, anjo, ajuda, não deixa elas sofrerem desta forma. E ele dizia, eu não posso, aqui quem manda é eles. Mas lembre-se de falar para cada pai, para cada mãe, educar os seus filhos no temor do Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluia, Jesus. E então eu disse, me leva, anjo, eu não quero mais ficar aqui, me tira daqui. E então aquele adversário furioso disse, vamos. E começamos a caminhar por uma espécie de um corredor. Aleluias. Mas só que aqueles demônios ficaram todos à minha frente, não queriam me deixar passar. Eu não compreendia. Porém, como o Senhor diz, a sua consciência é o seu guia. Eu logo lembrei, eu sei o que está me impedindo, por que vocês não querem me deixar passar? Porque nessa hora, ele ia me levar para a sala do maioral, e eles não queriam me deixar passar, porque eu tinha algo que impedia a minha passagem. E eu lembrei-me, falei, eu sei. E me levantei da minha cama e fui até uma estante que tinha na minha copa. E eu tirei uma televisão de 20 polegadas e joguei sobre aquele adversário. Aleluias. E aquela televisão se quebrou, ele se desviou e caiu no chão. Eu perdi a força, mas a minha família que estava próximo me carregou e me levou de volta para a cama. Eu não sei compreender e explicar melhor esse fato aos irmãos, porque não é fácil. E então eu disse para aquele adversário, fala mais, o que eu faço que te dá prazer? Fala, lança no meu rosto, aleluias. Porém foram abrir o caminho e eu pude passar, aleluias, para chegar à sala do maioral. E quando chegamos naquela sala, irmãos, que eu vi aquela mesa grande, negra, muitos adversários ali, o maior bagunça, a maior algazarra. E aquele maioral sentado naquele trono gigantesco, negro também, aleluias, que se levantou e ficou furioso e disse que eu que estava fazendo lá, aleluias. E aquele que me serviu de guia disse, foi o homem lá de cima que a mandou. E eu disse, foi o Senhor Jesus que me mandou. Mas foi como se tivesse dado assim um terremoto naquele lugar. E ele gritou para que eu me calasse e que não pronunciasse o nome do Senhor ali. Aleluia, Jesus. Eu tive muito medo, irmãos, muito medo mesmo. Eu dei 3 passos para trás, pensando em correr, achar uma saída e sair daquele lugar. Mas depois eu pensei, eu não sei nem que forma que eu cheguei aqui, como eu vou poder sair. Eu tive assim, um momento de pavor naquele lugar,
porque aquele adversário esbofeteou aquele que me serviu de guia e lançou-o na prisão. Subiu sobre aquela mesa, aleluia, e começou a caminhar em minha direção. À medida que ele caminhava em minha direção, a sua cabeça crescia. Eu pensei, meu Deus, ele vai arrancar a minha cabeça, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E então, aleluias, quando ele chegou bem perto, bem próximo à minha cabeça, eu olhei para cima e vi os seus olhos como brasa viva, aleluias. Mas o Senhor nesse instante me revestiu com força e poder, aleluias. E eu gritei bem alto para aquele adversário: eu não tenho medo de você, porque maior é quem está comigo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E aquele adversário, embora muito próximo, ele teve que dar marcha ré, ele teve que andar de ré à medida que ele ia para trás, sua cabeça ia voltando ao normal. Ele não pôde tocar em um só fio do meu cabelo, porque o Senhor não permitiu, aleluias. Então, furioso, ele começou a designar aqueles grupos para que viessem para a terra e destruísse a igreja, destruísse o coral, destruísse o conjunto da mocidade, o conjunto dos adolescentes, o conjunto do círculo de oração. E assim ele foi designando o grupo para destruir os casais e para fazer atrocidades na terra. Aleluias. Ele foi até uma grade onde estão os demônios furiosos ali e abriu e disse para eles: vão para a terra e façam atrocidades. O que tem acontecido hoje não são atrocidades, irmãos. Aleluias. Nós temos que prestar atenção em cada dia, cada acontecimento em nossa volta. Aleluia. E saber que o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluias. E eu disse: eu não suporto mais. Aleluias. Um nó tão grande que cresceu na minha garganta. Eu não conseguia mais nem falar. Aleluias. Porque eu sentia que eu ia chorar e eu não podia chorar. E o anjo disse: peça ajuda. Foi então que eu pedi ajuda, aleluias. Eu não podia falar, mas eu podia escrever. Então eu fiz gesto e alguém colocou caneta e papel em minha mão. E eu escrevi, eu disse: anjo, o que eu escrevo, anjo? E ele disse: peça socorro, peça para chamar a irmã fulana e a irmã ciclana e a irmã Beltrana agora, para que orem por ti, aleluias. Então eles foram chamar as irmãs, que não mediram esforços, e foram até a minha casa, e fizeram um clamor, uma oração para mim naquele momento. E aquele nó da minha garganta foi se desfazendo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluias, glória a Deus. E então, irmãos, quando aquele nó foi se desfazendo, eu saí daquele lugar. Aleluias, para a glória do nome do Senhor. Nós voltamos e ficamos na terra. Começamos a ver como o inimigo age aqui na terra. Aleluias, graças a Deus, aleluias. Já foi um momento de mais tranquilidade para mim, porque lá era terrível, um calor tremendo, gritos e gemidos que apavoram muito, aleluia, a gente. E então, quando chegamos aqui na terra, eu pude ver que cada esquina tem demônio, cada lanchonete, cada bar, cada lugar, aleluia, tem demônios. Nesses clubes tem demônios. É terrível. Nas estradas mais longínquas tem demônios. Aleluia. Eles estão trabalhando para destruir as vidas. Aleluias. Eu vi pessoas sendo assassinadas. Eu vi acidente de automóvel, pessoas presas entre as ferragens. Eu pedia: Senhor, anjo, não deixa esta pessoa morrer. Um jovem ainda. Não permita. Porém, ele disse, ele foi avisado: esse é desviado de dentro da casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E então, eu não suportei mais ver tanta coisa terrível. O meu corpo, a impressão que eu tive é que os ossos se desfizeram e eu perdi totalmente as minhas forças. Eu não conseguia mais nem sequer ficar em pé. Foi então que os anjos resolveram me trazer de volta para a minha casa, para o meu corpo. Aleluias. Eu não sabia, eu não tinha noção de tempo e nem de hora. E quando eu voltei para o meu corpo, que eu olhei, já eram 00:45. Foi terrível esses momentos que eu passei naquele lugar. Porém, quando o anjo me deixou, ele disse:
não acabou. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. E que nós teríamos que continuar, que eles estavam me deixando apenas para um descanso. E realmente, irmãos, eu até pensei que eu não conseguiria dormir, mas o Senhor é aquele que tudo pode. Aleluias, glória a Deus. E então, aleluias, quando chegou de manhã, 7 horas da manhã, aleluias, grande é o Senhor, aleluias, uma voz soou nos meus ouvidos e disse: vamos? Eu disse: mas eu nem descansei, anjo, aleluias. E ele disse: para o lugar onde vais, tu irás descansar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. E então, como no abrir e fechar de olhos, eu não estava mais em mim. Eu estava diante de um jardim maravilhoso, aleluias. E ali realmente foi uma verdadeira terapia para mim. Foi quando o Senhor permitiu, aleluias, que eu falasse com Moisés e com Pedro. Eu não vi os seus rostos, não sei como que eles são, porque o Senhor não permitiu. Porém, nós conversamos e foi uma terapia muito grande para mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E então, eu avistei de longe, aleluias, um coral muito grande, aleluia, Jesus, e uma orquestra muito grande também. Eu quis contar as fileiras, porém eu não dava conta. E foi maravilhoso quando o anjo do Senhor disse que aqueles que cantam no coral e tocam na banda, se tiverem as suas vidas no prumo de Deus, quando partirem desta terra, está reservado a sua vaga naquele coral e naquela banda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vale a pena, irmãos, sofrermos por amor do Senhor, passarmos lutas, mas não desistirmos da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Então eu avistei também de longe um anjo com um vaso muito grande, aleluia. E eu corri, eu queria saber o que estava naquele vaso. E quando eu chamei aquele anjo e pedi para ver, ele disse que era sangue, que ele teria que descer com aquele vaso para marcar as pessoas aqui na terra que estavam preparados para o arrebatamento da igreja. E eu vi um outro anjo que passou por perto de mim com um vaso bem menor, mas o cheiro era magnífico, era um perfume extraordinário. E eu perguntei para aquele anjo o que era aquilo que ele estava carregando. Ele disse: é um óleo. E eu disse para ele: mas para que serve este óleo? E ele disse: com este óleo eu desmarco 2 vezes a quantidade que aquele anjo com aquele vaso maior marcar na terra. As pessoas que forem marcadas e porém tornarem a fazer coisas que desagradam ao Senhor, eles são desmarcados. Então, irmãos, tem anjos aqui na terra marcando pessoas para o arrebatamento da igreja ou para o dia em que você será chamado para ir ao encontro do Senhor. Irmãos, como está a sua vida, irmãos? Será que você já foi marcado? Aleluias. Será que você preservou a marca que o anjo do Senhor marcou? Porque se você for marcado e você vacilar, você é desmarcado. Aleluia. Se você cair, você é desmarcado. E para obter essa marca novamente, você tem que ter um grande arrependimento para poder, porque o inimigo quer resgatar as vidas, aleluia, tomar, aleluia, para levar para o abismo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluias. E então, aleluias, eu pedi para o anjo que me marcasse, porém ele disse que eu estava ali para observar. E que os marcados poderão ser desmarcados se caírem, e os que não foram marcados poderão ser marcados, pois o anjo ainda está marcando. Glória a Deus, aleluias. E então eu disse: mas Senhor, anjo, eu estou cansada dessa situação. Eu não quero, aleluias, passar por isso novamente. Aleluias. Porque é como Moisés me disse, que nós temos um mapa. É só obedecermos para chegarmos na glória. O nosso mapa, a nossa bússola é a Bíblia. Vamos ler, vamos meditar. Mas porém eu não queria mais, aleluia, fazer este trabalho para o Senhor, porque não é fácil. E eles me disseram: você tem que dizer isso ao Senhor, aleluia. E então me vestiram, me pentearam,
e me levaram à presença do Senhor. Eu queria tanto dizer aos irmãos aquela veste, mas eu não consigo. Eu só sei que é um tecido muito fino, em muitas camadas, mas eu não sei o modelo, eu não sei como é esse vestido para explicar para vocês. Aleluias. E então me levaram à presença do Senhor. Eu fiquei a uma distância mais ou menos de uns 4 metros. Ajoelhei-me, aleluia, e o Senhor me disse: serva, tu és negligente, rebelde, contestadora, mas que fala o que tem que falar. É corajosa? E respondi: não, Senhor, sou medrosa, pecadora, negligente, rebelde, cheia de falhas, e já estou com vergonha das coisas que acontecem comigo. Me faço de corajosa, porque me escondo à sua sombra. E outro: Senhor, eu sou mulher. E ele disse: de que importa? Eu, como homem e filho de Deus, desci à terra e me crucificaram. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. Eu uso quem quero e da maneira que quero. Aleluias. Então eu disse: Senhor, o pastor Enésio pede tanto para ser arrebatado. Senhor, arrebata ele. E ele disse: com ele eu falo nos seus ouvidos através do meu espírito. Aleluia, Jesus. E eu falei: mas Senhor, eu sou tão leiga, Senhor, eu não sei nada, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas é o Senhor quem nos capacita, aleluia. E ele disse que me capacitaria para desempenhar este trabalho. Eu disse que muitas vezes eu falo, as pessoas não me compreendem. E a minha vontade é encher a cabeça dessas pessoas de murro para ver se elas me entendem que eu estou falando sério, que não é brincadeira. E ele disse: não é por força nem por violência. Eu quero que me aceitem e sigam-me por amor, com sinceridade, obediência, santidade. Pois construí tudo aqui e dei a minha vida para salvar as vossas. E muitos têm se esquecido. As pessoas se preocupam com a beleza, com o dinheiro, em ser mais do que outra, e estão muitas vezes se afundando no pecado. Muitos dos meus ungidos, embora vejo servos e servas minhas procedendo erroneamente, não fazem nada, esperando que elas se arrependam e cheguem até eles para se consertarem. E isto, porém, não ocorre com frequência, pois o inimigo quer resgatá-los. Eles querem impedir a minha obra, envergonhar a minha igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor disse mais, que quando ele andou sobre a terra, ele procurou resgatar as almas do inimigo. E por muitas vezes andando a pés, quilômetros, outras vezes em barcos sem luxo, ensinando as pessoas a seguirem. Hoje, com toda a facilidade e tecnologia, são poucos os meus ungidos que zelam das minhas ovelhas, que as conduzem à verdade com amor. Alguns estão jogando no mundo e outros simplesmente a ignoram. Aleluias. Porém, eu cobrarei de cada um deles as minhas ovelhas. Cobrarei também daqueles que fazem parte do grupo, de cada congregação, dos que tomam conta dos trabalhos, que devem andar ombro a ombro com os meus ungidos e ajudá-los. Eu quero conserto, desde aqueles que se assentam no púlpito, até aqueles que se assentam no último banco da minha casa. Existem muitos obreiros, presbíteros, diáconos e até ungidos, aleluias, glória a Deus, se deixando levar pelo adversário. E agora temem em se consertar devido ao cargo que ocupam, glória a Jesus, aleluia, só o Senhor é Deus. Envergonhados, porém, digo, maior vergonha será se fores lançado no inferno. Muitos estão dentro da minha casa, mas já se mataram com as suas próprias línguas. Existem, aleluias, pregadores que não pregam a verdade com clareza por causa das suas companheiras vaidosas e negligentes, aleluias, que não ajudam, aleluia, os seus esposos e acabam por destruí-los. São tantas as imundícias, aleluias. Filha, diga a todos que vossas consciências são os vossos guias e que os meus olhos são como chama de fogo, aleluias. Porém, aqueles que se arrependerem de seus pecados, estou pronto a perdoá-los. Mas depois dos seus corpos tombarem, nada poderei fazer. E se falo duramente é porque os amo e quero tê-los comigo no meu reino. Aleluias, é tempo de conserto. Existem muitos casais se divorciando, tornando a se casar como se fosse brincadeira.
Até dentro da minha casa isto está ocorrendo. Onde estão os meus ungidos que não veem essa questão e não os ajudam a reconciliarem, a vencerem os obstáculos? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitos casos que se resolvem com jejum e oração, mas o adversário está agindo mais rápido que os meus servos e cada vez ganhando mais terreno. Existem casais, aleluias, em pecado no leito. Pessoas, aleluia, esposo que não respeitam os dias da impureza da esposa. E mesmo assim coabitam com elas, aleluias. São tantas coisas que acontecem, aleluias. Muitas pessoas querem até confessar as suas questões, os seus casos, porém temem, aleluias, porque muitos que estão ali, aleluias, junto com o meu ungido, suas línguas são maiores que as gravatas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Graças te dou por tudo, Pai, aleluia. Tem muitos dentro da minha casa que estão praticando o ato do aborto. Ah, aleluia, Jesus. Eu vou requerer de cada um seus frutos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se eles se desviaram, aleluia, depois da sua maioridade, estarão livres. Porém, se for antes, eu vou requerer de vós, aleluia, pelos seus frutos. Aleluia, Jesus, grande é teu poder, aleluias. Existem casais com namoros escandalosos, aleluias. A moça e o rapaz se deixando levar pelo adversário. O namoro é para você conhecer o seu temperamento, sua personalidade, os seus modos e não seus corpos. Aleluia, mas muitos se esquecem. É preciso ser ensinado, lembrado através do estudo para jovens, mostrando o peso de uma união conjugal, glória a Deus, aleluia. Para não se casarem e depois descobrirem que não era esse ou essa o seu preparado. Porém, negligenciam e depois de unidos terão que enfrentar barreiras. Mas se perseverarem em oração e jejum, eu darei vitória. E o que não era para ser, fica sendo. Eu mudo o quadro para derrotar o adversário. Mas é preciso perseverança, aleluia. É aí que vem a falta de paciência e a separação. Quantos casamentos enganosos vêm ocorrendo. Quero que antes de cada ceia haja ensino para jovens, casais. Tem muitos tomando a ceia indignamente. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pecado de anos incubado dentro da igreja que não foram confessados. E mesmo assim, tocam no meu corpo e no meu sangue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É preciso também ensino para os adolescentes. Tem meninos e meninas se deixando levar pelo adversário, sem saber as consequências dos seus atos. Até no pátio da minha igreja, da minha casa, existem adolescentes se agarrando em beijos e abraços. Digam para o Pai ficarem apercebidos. Aleluia, Jesus. Grande é teu poder. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Tem crente caloteiro, aleluia, que não paga os seus compromissos, aleluias. É preciso ter ensino para os pais de como educarem os seus filhos no temor do Senhor. Existe crente matando crente com a sua língua enganosa e contendeira. Aleluias, glória a Deus. É tempo de conserto. Coloquem meus servos em estado de alerta. Os dias são maus, é tempo de guerra, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Preparem exército de homens valentes, sábios, corajosos para entrarem convosco nesta batalha, que só terminará com o arrebatamento da igreja. Pois a trombeta pode tocar a qualquer momento, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então o Senhor chamou o anjo e pediu para que eles me levassem para ver, aleluias, o estado que se encontra as vestes daqueles que se dizem servos e servas dele, aleluias, porque muitos já esqueceram do significado da palavra perdão, santidade e sinceridade, aleluias. Quantas pessoas, aleluia, vivendo de qualquer maneira. E quando eu entrei naquele guarda-roupa,
que era como se fosse um quarto, muitas vestes ali, porém eu não encontrava vestimentas brancas sem uma mancha. E quando eu encontrei uma com uma manchinha bem pequena, eu disse para aquele anjo: por causa desta mancha pequenina, ela não vai entrar, ou ele, que eu não sabia de quem era aquela veste. E o anjo do Senhor disse: não, aqui só entram os santos sem mancha, sem mácula. Aleluia. E é por isso que você está aqui, para avisar os servos e servas do Senhor a se purificarem, a limparem as suas vestes de toda a impureza. E eu perguntei: mas anjo, que tipo de impureza? O anjo do Senhor disse: são tantas, como exemplo, a mentira, a vaidade. E nesta vaidade entra a maquiagem, unhas pintadas, cintos largos, roupas escandalosas ou sedutoras, tirar sobrancelha, pintar cabelo, cortar cabelo. São tantas coisas que entram na vaidade. E ele disse: a televisão, este é o mal que tem levado muito para o abismo, como lepra tem tomado conta do mundo. Aleluia, Jesus. E são tantas as imoralidades que entram em seus lares através deste aparelho. Aleluia. E tem muitos aqueles que se dizem servos do Senhor, mas também tem em suas casas essa arma que tem destruído a muitos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, que estão desapercebidos dentro da casa do Senhor. E eu disse: eu não quero mais. Aleluia, como poderei ajudar, uma vez a qual o Senhor me arrebatou? Eu fiz esse trabalho, mas eu não consegui, são tantas dificuldades. E o anjo disse para mim: não se preocupe, o Senhor irá responsabilizar. Aleluia. E eles me disseram: agora a permissão do Senhor para que tu vá, aleluia, e faça uma apostila e distribua na reunião do ministério. Confeccionei a apostila, irmãos. E pela infinita misericórdia do Senhor, porque na reunião do ministério, como muitos sabem, não entra mulher, mas o Senhor, Ele zela pela sua palavra. E eu, aleluia, adentrei para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor é justo. E eu entrei naquela reunião do ministério. Lá foram distribuídas 70 apostilas, porque até então eu não tinha um CD, aleluia, e nem como gravar. Mas o Senhor hoje preparou esta oportunidade, a qual eu estou gravando este CD, para a honra e para a glória do Senhor, porque esta é a obra do Senhor, aleluia, porque serviu muito para mim. E eu tenho certeza que se você dá crédito e ouvir e confirmar através da palavra do Senhor, e se mesmo assim não fores convencido de que tudo que eu relatei aqui é a verdade, então peça ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai revelar a você. Assim como Ele mostrou para mim, Ele pode mostrar para você, porque eu não sou melhor que ninguém. Aleluia, Jesus. Eu sou uma simples serva do Senhor. Aleluias. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que ouviram esta gravação e pedir: me ajuda nesta obra. Grava uma para aquela pessoa que você acha que precisa de um despertamento e vá distribuindo esse trabalho, essas gravações, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço a todos que me ajudaram a gravar esse CD, o irmão Ramiro, a esse homem, esse senhor que está aqui. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.